Nosso objetivo aqui hoje é relatar para os irmãos acerca da doutrina esquecida. O apóstolo Paulo profetizou isso em 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo também escreveu a Timóteo dizendo: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregue, inste a tempo e fora de tempo, redargua, repreenda com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então essa palavra tem se cumprido, quando já é os últimos instantes finais em que se aproxima a vinda de Cristo. Mas eu quero dizer e relatar que eu fui convidado para pregar em um culto de doutrina. Cerca de 5 dias antes, o pastor de uma certa igreja me convidou e ele dizia desta maneira: irmão, pode sentar a madeira mesmo, pode descer o pau mesmo. Fiquei assustado com aquilo, fui para casa, orei a Deus, falei: Senhor, olha como que esse pastor fala, mandando sentar a madeira nas ovelhas, isso não está certo. Orei a Deus, tirei uma palavra, e a palavra que veio, por incrível que pareça, saiu em 1 Coríntios 11:14. Lá diz que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Eu orei a Deus, falei: Senhor, como eu vou falar isso? O povo não gosta de ouvir tais coisas. O povo não gosta de ouvir. Mas eu orei a Deus e pedi sabedoria. Quando cheguei lá, comecei a falar de uma mensagem. Falei: irmãos, quando se trata da ordem e decência, quando se trata de pregar o verdadeiro evangelho, muita gente não gosta. Mas eu quero dizer para você, nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para sanar dúvidas. Pessoas que têm dúvidas, e a nossa preparação é aqui para herdar a vida eterna, aonde nós iremos passar a eternidade. E dali comecei a explicar para os irmãos, dizer: meus irmãos, quando nós vamos exortar alguém, nós temos que ter paciência, nós temos que buscar a sabedoria de Deus. Nós não podemos ser pessoas grosseiras, ásperas. Nós temos que pedir o Espírito Santo para nos orientar. E expliquei. Por exemplo, aqui em 1 Coríntios 11:14 fala que é desonra para o homem ter cabelo crescido. Mas como que nós temos que levar essa palavra? Com amor. Nós temos que ministrar com amor. Não adianta chegar para uma irmã que ela está habituada a cortar o seu cabelo, a cortar as pontas do cabelo, porque isso é uma doutrina familiar, é uma doutrina humana, do homem, que a mãe ensinou, que conviveu com a família o tempo inteiro e aprendeu. E para levar para ela é necessário um cuidado, uma inteligência, chamar a pessoa no canto: olha, minha irmã, olha, se a irmã deixar de cortar o cabelo, o Senhor vai usar a irmã.
o Senhor vai derramar do seu Espírito Santo sobre a irmã. Porque em 1 Coríntios 11:14 está proibindo as irmãs cortar o cabelo. Mas os homens é que devem cortar o cabelo. Porque é honra, é honroso para a irmã ter o cabelo crescido. E é uma doutrina do Espírito Santo para agradar ao Espírito Santo. E quando se trata de agradar a Deus, nós fazemos de coração. Fui trazendo aquela mensagem. Também disse para os irmãos, quando os irmãos abrem a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, verso 3, Pedro, o apóstolo São Pedro, ele coloca ali as palavras, talvez redigidas pelo irmão Silvano, e ele disse, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro e na compostura de vestidos. Porque nós sabemos que é uma tradição antiga, é um costume antigo que vem de geração a geração, as mulheres se enfeitarem. As mulheres sempre gostaram de se enfeitar, era uma tradição, era um costume da época. Então, quando Pedro veio, por ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, que também morreu na cruz, pagou um alto preço, nosso Senhor Jesus Cristo, então Pedro já veio diferente. Ele já veio ensinar algo de Deus, porque Jesus chamou a atenção dele. Pedro, amas-me mais do que estes? Ele disse, amo sim, Senhor. Por 3 vezes o Senhor perguntou, amas-me mais do que estes? E daí, quando Pedro disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo por 3 vezes, o Senhor disse, então apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro foi encarregado dos apóstolos, um dos mais encarregados, a doutrinar a igreja, a colocar a igreja conforme Deus quer. Então, quando ele disse que não é para se enfeitar, porque ele recebeu essa palavra, essa mensagem de Deus, para que as mulheres não se enfeitassem, para que quebrasse esse mau costume de se preocupar com a aparência exterior. Então nós sabemos que, na verdade, é difícil para a gente passar isso para as igrejas, para as pessoas, para os jovens. Por quê? Que jovem que não quer andar bem arrumado, não é verdade? Que jovem que não quer andar com as pontas do cabelo tiradas, com um corte diferente, né? Com um brinquinho na orelha, com batom, com esmalte, não é verdade? Só que, irmãos, segundo a palavra, não é para se enfeitar, não é para colocar tatuagem no corpo. Isso é uma doutrina de Deus, desde a época que Daniel Berg, muito antes dele, essa doutrina veio e vem vindo. Pessoas têm sido arrebatadas para confirmar que essa doutrina é de Deus. Embora existem inúmeras igrejas que não adotaram esse costume, que não adotaram essa realidade espiritual, essa doutrina de Deus, essa doutrina do Espírito Santo. Por que eles não adotaram? Porque a maioria de várias igrejas foram fundadas por homens que não tiveram relacionamento íntimo com Deus, que não tiveram a perfeição do Espírito Santo, que não buscaram a Deus, foram com intuito pensando no lado material. Pode observar que 99% das religiões, elas não se preocupam com essa doutrina, aonde 1 Pedro capítulo 3, verso 3, está falando com muita nitidez e clareza. 1 Timóteo 2:9 chega a dizer que a mulher se atavie com traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem vestidos preciosos. Está vendo? Quer dizer, com tranças. Quantas irmãs que gostam de andar com aquele monte de tranças, fazendo tranças nos seus cabelos? Então, é uma doutrina de Deus. O Espírito Santo,
Ele está aqui na terra encarregado de preparar um povo para o arrebatamento da igreja. E os que ficarem, infelizmente, não terão essa chance de conhecer, de ver a Deus, que é o nosso maior objetivo, é o nosso maior interesse, conhecer a Deus, poder andar nas ruas de ouros com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, quando eu ministrei a doutrina, o pessoal ficou atento. Eu falei, irmãos, nós não podemos ser carrasco, falar de qualquer maneira para as pessoas. Nós temos que falar com amor. A pessoa está com brinco ali porque ela aprendeu aquilo, ela herdou esse costume da família. Só que essa doutrina é antiga e nós precisamos passar essa doutrina porque Deus vai cobrar dos pastores, vai cobrar dos líderes, de todos que não ensinarem essa doutrina. Os arrebatamentos, milhões de arrebatamentos de espírito comprovam isso. Eu entrevistei pessoas que foram arrebatadas e viu pregadoras, viu mulheres que dirigiam o circo de oração que não puderam se salvar porque menosprezaram essa doutrina. É uma doutrina que faz a diferença. Você tirar o seu brinco, a corrente do pescoço, você deixar de enfeitar sua cabeça, de mudar a cor do seu cabelo. Isso é uma doutrina inteligente. Parece uma loucura, mas a Bíblia fala que as coisas de Deus parecem loucura. Né? Deus escolheu as coisas loucas. 1 Coríntios 1:27 deixa claro isso. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. O 1 Coríntios 2:14 é a mesma coisa. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece loucura. É uma loucura eu não poder andar com meu brinquinho na orelha, com a minha corrente no pescoço, não poder fazer uma tatuagem. Mas isso é para um povo separado, um povo que vai ganhar o céu, um povo que vai reinar com Deus. Deus é um Deus santo, meu irmão. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 diz, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz a mesma coisa. Pode ler, tente entender a diferença que faz quando você obedece à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela muda o homem. Né? Chega a dizer que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Jeremias 29:13, se não falha a memória. Então ela esmiuça a penha, ela quer mudar, precisa mudar. Você abriu em Isaías 3:16, lá está falando sobre as filhas de Israel que andavam se vangloriando com os enfeites, e o Senhor prometeu tirar todos aqueles enfeites, fazer uma mudança completa. Até porque a morte do nosso Senhor Jesus Cristo se deu que ele nasceu numa manjedoura, ele não veio num berço de ouro, ele não veio rico. Menosprezaram Jesus, até por causa do nascimento dele. Um pessoal pobre, um pessoal que não tinha riqueza. Então isso tudo faz uma diferença muito grande. A forma com que Jesus padeceu na cruz, deixando-nos o exemplo, conforme disse 1 Pedro 2:18. No 1 Pedro 1:18, o apóstolo Pedro falou claramente: não foi com coisas corruptíveis como o prato ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que recebesses por tradição de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então é difícil, irmãos, passar essa doutrina, ensinar
trazer esse ensinamento para as pessoas, você tem que ter muito jeito para mostrar para a pessoa entender, irmão, isso aqui faz uma diferença. Não é nós que estamos passando, mas é uma doutrina do Espírito Santo, a qual Deus já revelou para vários profetas. Não é só para os profetas da nossa igreja, mas para várias igrejas. A irmã Lúcia da Assembleia de Deus, ela teve o arrebatamento, ela viu como foi exatamente conforme está escrito. As irmãs que não puderam se salvar porque não levaram a sério essa doutrina. E nosso objetivo dos pregadores, seja líderes, evangelistas, pastores, nós somos obrigados a mostrar com inteligência que Deus realmente quer um povo diferenciado. Um povo que verdadeiramente não tem nenhuma reprovação. Um povo realmente consagrado, separado deste mundo. Para ter uma ideia, que quando em Tiago 4,4, Tiago escreveu dizendo, chamando de adúlteros, os que andavam com amizade com o mundo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha que interessante essa palavra. Como diz a palavra, que a palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer. Então, para os irmãos saber, é muito difícil você passar isso para as pessoas. Certa vez, eu levei lá em casa para fazer um estudo, tinha uns 3 ou 4 irmãos. 2 deles usavam bermudas. E fui trazer um estudo acerca do bom comportamento, conforme 1 Timóteo 2,9, que a mulher se atavie com traje honesto, com pudor e modéstia. Então eu coloquei um testemunho de um irmão da igreja metodista, que ele teve um sonho, e nesse sonho ele tinha morrido. Ele usava bermuda, certo? E ele tinha morrido e apareceu em uma fila próximo ao céu, onde ali estava tendo um pré-julgamento. Várias pessoas estavam na fila, uns estavam do lado direito, outros do lado esquerdo. E ele observava naquele sonho que as pessoas que estavam do lado direito eram as pessoas que estavam corretas, bem vestidas. E do lado esquerdo estavam as pessoas de short, de bermuda. Muito interessante esse arrebatamento desse irmão da igreja metodista. Ele teve essa revelação de Deus. E ali chegou a hora dele falar com Deus. E ele, antes que Deus falasse, ele questionou a Deus: Senhor, eu vim, porque eu morri, na verdade, e eu vim vestido até o túmulo de calça e camisa. E agora eu cheguei aqui de bermuda. Aí o Senhor replicou a ele. O Senhor acrescentou, mostrou a realidade para ele, dizendo: você veio vestido da tua casa até o túmulo, só que do túmulo para cá você vem pelado igual você andava lá do mundo. Tá vendo? Ele andava usando bermuda, short, dormia de bermuda. Então até isso eu pude mostrar. Só que o interessante é que um desses irmãos mudou completamente, ele não anda mais de bermuda. Achei tão interessante, falei, que irmão obediente. E o outro não, o outro continua vindo visitar e de bermuda. Muito interessante quando você olha e percebe que a pessoa realmente teme a Deus, que a pessoa é humilde para aceitar a repreensão do Senhor, conforme Hebreus capítulo 12, verso 5. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como a filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a todos quanto ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção do Senhor, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija?
Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Diz Hebreus capítulo 12, versículo 5. Analise lá, meu irmão. E vamos ter um pouquinho de amor. Não vamos. Qual que era mais difícil? Qual que é mais difícil? Você enfrentar essa doutrina que para muitos é pesada, que para muitos significa jugo, aonde eles dizem que esses versículos são versículos isolados, os quais hão de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Eles vão dar conta por todo o engano que passaram para a humanidade. Conseguiram desviar milhões de pessoas que estavam andando na doutrina, pessoas que até mesmo já estavam alicerçadas na verdadeira doutrina. Eles conseguiram, muitos líderes conseguiram dizer que 1 Pedro capítulo 3, verso 3, 1 Coríntios 11, 14 é versículo isolado. 1 Coríntios 9, 24, os que gostam, de um joguinho, de jogar uma bola. Então lá está realmente reprovando todas essas ações. Eles dizem ser versículo isolado. Só que naquele dia não vai ter desculpa não. Porque a Bíblia diz que nem um jota, nem um tio se omitirá da lei. Se Deus não vai deixar omitir da lei nem um jota, nem um tio, será que ele vai deixar um versículo cair por terra da sua palavra? Vamos abrir nossos olhos, porque o enganador, Satanás, tem usado milhões e milhões de pessoas para desviar aqueles que estavam andando em retidão. O diabo, meus irmãos, conseguiu enganar a terça parte dos anjos. A terça parte. Existem pessoas que dizem, eu oro, Deus cura os enfermos, eu prego e Deus salva as pessoas. E tem dessas pessoas que não aceitam essa doutrina. Mas naquele dia, Mateus capítulo 7, verso 21, vai ser aberto para essas pessoas. O que está escrito em Mateus 7, 21? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nós profetizávamos, Senhor, em teu nome nós curávamos os enfermos, Senhor, em teu nome nós expulsávamos demônios, em teu nome nós fizemos tantas maravilhas. E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está escrito. Lá em 1ª Epístola do Apóstolo São João, verso 10, João escreveu, sem medo de errar, incisivamente, ele disse, se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. João escreveu. Então, que Deus abençoe. Eu quis trazer um pouquinho acerca da doutrina esquecida, aonde muitos estão se equivocando com os líderes que dizem que não tem nada a ver, com os líderes que batem na tecla dizendo que isso aqui, que Deus só quer o coração, que isso aqui é versículo isolado, mas um dia ninguém sairá impune, porque o Senhor não terá ninguém como inocente. Que Deus abençoe e que o Senhor possa abrir a sua mente e o seu coração.